Deus poderoso, Deus de glória. Estamos mais um domingo aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor, diante do teu altar, Deus, para elevar as nossas vozes em adoração, em louvor, Deus. Que o Senhor possa nos receber, ó Pai, os nossos cânticos, ó Deus, com súplicas, ó Deus Todo-Poderoso, possa receber diante do teu altar, Pai, com aroma suave, Senhor. Ó Pai, que não seja sons somente emitidos pela nossa boca, mas que realmente, ó Pai, emane da nossa alma tudo aquilo que sentimos do Senhor. Ó Deus poderoso, entregamos essa noite na tua presença, como sacrifício a ti, ó, em nome de Jesus. Amém.
nada é comparado com o teu amor. É
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o teu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo.
glória, Pai, por sua beleza. Rende, transforma, se transforma, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai amado.
nossos lábios sempre o louvarão. Nossa alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor conosco. Juntos exaltemos o seu nome. Buscamos o Senhor e Ele nos respondeu. Livrou-nos de todos os nossos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, ouçam-me, aprendam o temor do Senhor. Quem quer amar a vida e deseja ver dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltem-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Amém. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. A palavra do Senhor, Deus. Amado seja, meu Pai, o Senhor em nosso meio, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar através da Tua palavra e do ministro que virá aqui passar ela para nós, meu Pai. Abre os nossos ouvidos, meu Deus, que a Tua palavra seja verdade para nós, meu Pai. Entregamos a Ti este louvor para engrandecer o Senhor, porque sabemos que Tu és justo e nada há que possa, meu Pai, ofender o Senhor, porque Tu és grandioso e acima de todas as coisas, Deus. Graças Te damos, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntaram: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo.
Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem me enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a meu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente o homem no sábado? Não julgue apenas pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Essa é a palavra que nós nos vamos nortear nessa noite. É uma palavra que muito poderosa, é uma palavra que remete-nos à intimidade de Jesus. Nos remete a um Jesus que muitas vezes não estava naquele momento com os discípulos. Ele estava entre a família dele. Ele estava ali no momento que ele estava dentro da casa dele. Ele estava no momento de comunhão entre a família. Nesse momento aqui. Só que nós percebemos que o Evangelho e a manifestação do Evangelho, ela tem estratégia. Ela não é solta. Ela não faz pela vontade própria. Ela não faz para se aparecer. Existe estratégia. E a posição dos irmãos dele, eles queriam que Jesus fosse naquele momento. Eles viam, mas deixa claro aqui que eles ainda não criam. A gente percebe que até no nosso meio, a gente percebe que até na nossa circunstância de povo de Deus, a gente percebe que muitas vezes nós mesmos descremos, muitas vezes, do Evangelho que nós pregamos. Não quer dizer que nós seguimos a palavra de Deus aqui, mas tem circunstâncias que nós ficamos em dúvidas. E aqui os irmãos de Jesus, dentro da família deles, estavam em dúvida. Não cria nele por causa do Evangelho e via que ele fazia. Mas não tinha certeza que ele era o Messias enviado, que ele era o Deus, o Filho de Deus. Tinham dúvidas, mesmo vivendo na intimidade de Jesus, com Jesus. Então surgiu as festas, aqui faz as festas dos tabernáculos, né? Que eu estava pesquisando sobre a Galileia, da Galileia para a Judéia, era uma distância de 150 quilômetros. Era uma distância grande. E não tinha carro para levar, né? E existiam as festas e os irmãos colocaram para Jesus: se você quer se mostrar, se você quer aparecer, é o momento exato, é o momento de você ir, é o momento de você se manifestar. Mas Jesus disse: não é chegado o tempo. Essa semana nós estudamos bastante sobre a maturidade cristã. E Jesus mostra aqui nesse texto que nós precisamos ter essa maturidade. Ele prova aqui com a própria atitude dele que nós precisamos ter essa maturidade cristã, de saber a hora de ir, de saber a hora de não ir, ou de saber a hora de ir no tempo certo, no momento certo. Não é na hora, na nossa vontade. Não é que mesmo que a circunstância seja propícia a pregar o Evangelho, é o momento correto. É o momento que aquele Evangelho vai fecundar na pessoa, naquele momento, no ambiente. Mas existe toda uma estratégia. E é embasado nessa estratégia, é embasado nesta palavra, que nós vamos buscar o conhecimento e abrir esse versículo, esse texto, né, destrinchar esse texto. Né? Então aqui quando eu achei interessante que aqui Jesus, ele literalmente, ele deliberadamente, ele fugia da Judéia. Porque ali era perigoso para ele. Era perigoso ele ir para a Judéia. Mas porque ele sabia que lá existia perigo. Só que o cristão hoje, sem nem todo o conhecimento
nem toda a estrutura, nem toda a estrutura que Jesus tinha era abusado a esse nível. E hoje tem muitos cristãos que se convertem, se vão para a igreja e já querem sair pregando, querem sair falando a palavra, não tem estrutura espiritual, estrutura emocional, para sair pregando a palavra à torta e à direita, e sai, não veio um risco. Aqui na circunstância de Jesus, era uma circunstância que queria matar ele. Ele sabia que existia esse perigo, porque ele era um homem que fazia coisas, fazia milagres, fazia prodígios que ia contra que os judeus aceitavam. Então era arriscado, e os judeus eram assassinos, eles não tinham escrúpulos não, atrapalhou, tira do caminho. Mas Jesus, com toda a estratégia, com toda aquela mansidão, mesmo ele sendo filho de Deus, tendo conhecimento pleno, ele usou de estratégia. E muitas vezes nós não usamos de estratégia. Muitas vezes na palavra nós somos afobados. É o que nós lemos hoje no livro, né? Nós somos atrevidos até de enfrentar, de ir sem ter uma estratégia, sem ter um caminho. Aqui Jesus usou de estratégia. Ele não foi para a festa? Foi. Só que ele não foi no momento que os irmãos queriam que ele fosse. Para falar a verdade, os irmãos queriam que ele fosse com ele, junto, para já chegar, como diz, chegando. Mas Jesus não fez isso. Jesus não demonstrou esse afobamento. Nós temos que ter esses critérios, nós temos que pegar essa palavra e entender ela de forma sucinta, para que a gente possa entender que mesmo você querendo fazer a vontade de Deus, você tem que ter estratégia, você tem que ter cuidado, não pode sair dessa forma, porque o mundo, naquela época, eram os judeus, que queriam matar e encerrar com a vida de Jesus, para que ele parasse de disseminar aquele evangelho que ele estava sendo pregado, que ele pregava. No nosso caso, a gente sabe que o mundo quer nos sucumbir para o pecado, quer nos tirar do foco, e muitas vezes a gente muitos cristãos hoje usa o pano de fundo de pregar o evangelho para ir em certos lugares que não deveria ir. Não usa de estratégia, acha que porque estudou, recebeu, foi cheio do Espírito Santo, que pode sair dessa forma direta. Não, vamos. Se fosse eu e você, nós iríamos nessa festa ou nós não iríamos, ou subiríamos junto para ir já? Não, nós vamos lá, vamos pregar, vamos provar para esse povo que realmente nós somos cristãos, que nós somos realmente cristãos, e vamos testificar a palavra do Senhor, vamos honrar o nome do Senhor. Olha só, aqui era Jesus, e mesmo assim ele teve critério, porque ele diz que deliberadamente, a palavra deliberadamente ele fazia porque ele queria fazer, ele não ia perto lá, nas circunstâncias, ele não ia para a Judéia, porque ele sabia que lá era perigoso. Poxa, mas ele era o Filho de Deus, ele tinha sido enviado para pregar o evangelho, mas ele sabia que não era o momento, como ele diz aqui, aqui, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver obras que você faz, testificar. Quantos de nós, quando se convertemos, queremos mostrar para os nossos parentes, mostrar para os nossos amigos que a gente vivia, que a gente tinha relacionamento, para vizinhos, que nós somos diferentes? Mas aqui ele disse aqui, para os próprios irmãos dele, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, os irmãos falaram, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha só. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês
qualquer tempo é certo. O verdadeiro cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus aqui provou, nesse pequeno versículo 6, a diferença em ser guiado pela alma e em ser guiado pelo Espírito Santo. É uma diferença grande. Por quê? Porque ele diz aqui: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Para aquele que não anda no Espírito Santo, para aquele que não busca a verdade do Espírito Santo, qualquer tempo é tempo, não faz diferença. Mas para aquele que é guiado, busca o Espírito Santo e é guiado pelo poder do Espírito Santo, existe o tempo certo, existe o comando certo. E aqui ele diz: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que ele faz é mal. O testemunho, quando ele fala você aqui, é do mundo, porque a presença de Jesus prova que o mundo é mau. Hoje o cristianismo, ele precisa entrar num equilíbrio. Esta pandemia veio para buscar esse equilíbrio. Há muitos cristãos que se intitulavam cristãos se perderam durante essa pandemia, e muitos se encontraram mais ainda, porque viviam seguindo as suas próprias vontades, vontade de ir para a igreja, vontade de ouvir o pastor, vontade de louvar. Mas quando a pandemia veio e botou um ponto final, um stop nisso daí, muitos se perderam e muitos se acharam. O cristão, ele tem que ser como Jesus. A nossa vida, nós temos que testemunhar que o mundo é mau, que o evangelho é bom. E é isso que nós temos que entender, e é isso que nós temos que viver diariamente nas nossas vidas, em nosso trabalho. Nós temos que viver no nosso convívio entre os familiares. Nós temos que testificar que o evangelho é bom, e que as coisas que do mundo ou da vida do cotidiano natural, ela tem que ser muito bem peneirada. As nossas atitudes, ela tem que testificar o verdadeiro evangelho de Cristo, não por aparência, mas por verdadeira vida, né? E aqui aí ele falou: vão vocês a festas, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Quando eu li isso hoje, eu falei: poxa, os irmãos subiram e logo em seguida ele foi. Só que ele não subiu abertamente, mas em segredo. Eu tentei contextualizar, visualizar o que ele fez. O que Jesus fez para não ir a essa festa sem ser visto. Era muita gente. Então eu acredito que uma vestimenta um pouco diferente já uma pessoa, porque era multidão, porque era uma festa dos tabernáculos, né? Então reunia muita gente. E Jesus, ele foi, né? E quando ele chegou lá, aqui, também subiu, não abertamente, mas na festa dos judeus, onde os judeus estavam esperando e perguntavam: onde está o homem? Aquele homem, para vocês verem que já existia algo que eles estavam querendo. Eles queriam saber: onde está aquele homem? Porque eles já ouviam falar que Jesus fazia milagres, né? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom, e outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Olha, quando eu li essa passagem, como os judeus eles eram temíveis.
Mas os judeus, na circunstância lá, não era o que se basava a religião? Não é o que testificava a religião da época? Não é o que conduzia a religião? E isso daqui, né? Quantas pessoas vêm no nosso culto e falam: não posso falar para o meu pastor porque senão ele vai me proibir, ou ouve muitas vezes outros pastores e não falam diante do próprio pastor, da própria da própria liderança, porque senão, gente, a religião não pode ser temida dessa forma. A religião, ela tem que ser algo que ela atrai, não ameaça. Que ajunta, não espalha. Ela tem que ajuntar, ela não pode espalhar. E aqui, deixa claro, mas ninguém falava dele em público. Todos tinham a curiosidade de conhecer esse Jesus, todos tinham a vontade de saber quem ele era, mas não falavam, ficavam cochichando um com o outro. Por quê? Por causa do medo da religião. Então nós não podemos viver embasado de medo da religião. Nós somos, a nossa religião é cristianismo, e nós temos que seguir o cristianismo. Nós não temos, a placa de igreja não remete à religião, e sim o que remete à religião é a palavra de Deus. Porque aqui testifica que ninguém falava em público com medo dos judeus. Medo. Onde que a religião é para ter medo? Se você que está aí do outro lado, ou nós, que muitas vezes se condicionamos a, muitas vezes, pessoas que vêm externo nos visitar, ou muitas vezes nós vamos atender e a gente sabe que aquela pessoa de determinada religião, a gente muitas vezes evita o confronto. Mas está errado, porque a religião não era para ser confronto. A religião era para se unir. Para ser compartilhada, não temida. E a religião é temida hoje. Eu não posso falar, porque se o meu pastor ficar sabendo que eu ouço algo ou leio algo que não seja o que ele prega, ele vai me disciplinar. Está errado. Errado. Nós temos que a única pessoa que pode nos disciplinar é Deus através da palavra dele. Mas aqui, naquela circunstância, a festa estava acontecendo, e quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Aí, né, os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Eles sabiam quem era Jesus, porque eles sabiam que Jesus não era estudado. Mas e o que aconteceu aqui? Jesus começou a pregar naquele tempo, realmente, no momento. Mas se a gente for olhar num tempo, a festa fazia metade do que tinha começado. E por isso que eu volto a falar: por que ele não foi junto com os irmãos dele, se ele ia? Estratégia. E é isso que nós precisamos ter: estratégia. Porque se nós não tivermos estratégia em pregar o Evangelho, se nós não tivermos estratégia em como driblar todas as circunstâncias que nos rodeiam diariamente, no nosso trabalho, no nosso convívio com os filhos, nos nossos convívios com o esposo, com a esposa, nós se perdemos. Nós temos que ter essa estratégia. Jesus aqui demonstrou a estratégia. Ele não foi junto com os irmãos, porque os irmãos queriam levar ele como um troféu. Jesus, se você quer se mostrar ao mundo, a hora é agora. Jesus falou: Jesus não foi na onda, como diz dos irmãos dele. Jesus fez o que tinha que ser feito, na hora que tinha que ser feito, no momento que tinha que ser feito. Mas ele fez. No começo do capítulo, dizia que ele tinha medo dos judeus. Mas o medo dele não barrou ele de viver, realmente de fazer a missão dele. Ele foi para essa festa e começou a pregar e ensinar. E aí ele diz: o meu ensino não vem de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá
o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Isso eu uso agora para todos aqueles que forem ver esse vídeo, estiverem vendo para nós. Esse é um texto tremendo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus ou se fala de mim mesmo. Esse é onde a gente tem que passar o crivo. De tudo que a gente ouve, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente enxerga, de tudo que a gente conversa, até com os próprios irmãos. Se isso não tiver realmente, se nós, como você vai fazer isso? Através da vontade de Deus. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória. Parece tão atualizado isso, né? Parece tão vívido isso nos tempos de hoje. Isso daqui foram escritos há quantos anos atrás? Então, nós e aqueles que estiverem vendo esse vídeo possam entender isso. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem enviou, este é verdadeiro. Está aqui a receita, clara, nítida, explícita, de como a gente identificar o verdadeiro, o que é justo, o que é santo. Está buscando para a sua própria glória? Se está querendo ser estrela, você já não é nada, você já não é o Evangelho. Então, nós precisamos entender entender que realmente Jesus aqui estava falando no nível de sabedoria pleno. Vai acabar, só vou continuar. E aí ele vem continuando a falar, mas aquele que busca a glória que me enviou, esse é o verdadeiro. Não há nada de falso ao seu respeito. Moisés não lhe deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Aí já começou o confronto, né? Eu curo no sábado, mas vocês circundam no sábado. Onde que está? Por quê? Por que que está? Porque existe essa divergência. Mas existe. Na nossa época existe. Uns tomam bebida, outros não tomam bebida. Uns fazem umas coisas, outros não fazem. Por quê? Porque aqui em cima, deixa claro, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus e ou se falo por mim mesmo. Esse é o crivo que nós precisamos passar. Então não fique na dúvida, porque quem faz a vontade de Deus descobrirá a verdadeira verdade. A verdadeira verdade é redundante, né? Descobrirá a verdade do verdadeiro Evangelho. Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer a vontade de Deus, descobrir. E aí a história continua. Você está endemoniado? Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, vocês circundam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Tremenda essa palavra. Isso nós precisamos aprender também. Não vamos julgar pela aparência. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas. Aqui eles falam, Jesus confrontou eles. Se vocês podem, através da lei de Moisés, vocês podem circuncidar um menino no sábado, por que eu não posso curar no sábado um homem por completo? Qual a diferença? Então,
ele diz aqui, que nós possamos nesse dia colocar esse versículo em nossa mente, 2 versículos que eu quero que nós possamos gravar e deixar isso bem nítido em nós. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Esse é um e o outro. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Podemos julgar, né? Podemos julgar, mas vamos ser justos. Nós aqui vivemos numa comunidade. Nós somos uma família, mas nós somos uma grande comunidade. E quantas vezes nós julgamos nossos próprios irmãos pela uma atitude que ele fez ali, ó, naquele momento ali, ó. E quantas vezes nós já sofremos correção e falar assim, não fale porque você não sabe do contexto. Não julga. Muitas vezes já aconteceu de chegar, mas tal pessoa estava assim. Calma, você não julga, você não está sabendo da história. Então nunca, aqui ele deixa claro, não julgue somente pela aparência, mas faça um julgamento justo. Ele não está dizendo, não julgue, mas faça um julgamento justo. Então isso tem que ter critério também, né? Realmente essa palavra é uma palavra tremenda, é uma palavra que ficava nos entremeios da palavra, né? Uma palavra de João, né? Que ficava aqui no meio, mas ressalta muito bem como Jesus vivia. Como o ministério dele, a vida dele era cheio de estratégia, cheio de busca. Ele sabia o momento de parar, ele sabia o momento de ir. Ele sabia o momento de falar, ele sabia o momento de se calar. Ele sabia o momento de confronto e ao mesmo tempo ele sabia o momento de ser manso. Que nós possamos buscar esse conhecimento, esse Espírito do Senhor, para que nós possamos entender isso e sermos como Jesus foi. Cheios da graça, equilibrados, e que nós venhamos a fazer a vontade dEle, para que a vontade dEle seja plena em nós. Amém? Amém. Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo dia, por tudo que o Senhor nos deu, por essa palavra, Senhor, que nós possamos cada dia mais estarmos cheios da Tua graça, repletos do Teu amor e da Tua sabedoria, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana que possamos, ó Pai, testificar isso que nós aprendemos no dia de hoje, em todos os momentos, desde a hora que nós acordamos até na hora que nós vamos dormir, ó Pai. Possamos testificar, ó Pai, a verdade, ó Pai, e que nós possamos cada dia mais estar fazendo a Tua vontade, para que possamos conhecer o verdadeiro Evangelho, Senhor. Não o Evangelho da religião, ó Pai, mas o Evangelho da graça, o Evangelho do amor. E é isso que nós colocamos nessa noite, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado mesmo pela oportunidade de podermos abrir a palavra e termos, ó Pai, esse momento, ó Pai, essa graça, ó Pai, de ler, ó Pai, a palavra e essa palavra que nos dá a vida, Senhor. Esteja conosco durante todo esse restante de dia e durante toda essa semana, nos dando toda a sabedoria. Em nome de Jesus.